Amém. Queria chamar aqui à frente o Tiago Teobaldo, sem tremer. Gente, esse é o Tiagão, grande parte da igreja já conhece ele. Ele é uma bênção aqui na nossa comunidade, ele é líder de PG, ele é um amigo, um homem dedicado à sua casa, ao seu trabalho, à obra do Senhor, e ele tem as suas intenções quanto à vida ministerial na igreja local. E diante de tantos momentos que Deus tem usado ele no PG, no meio das famílias, no meio das nossas vidas, faltou ele estar aqui e pregar para a gente hoje. Então eu peço a vocês misericórdia, ele vai estar nervoso, ele vai tremer, ele vai ficar ansioso. Eu já falei para vocês hoje aqui, primeira vez que eu preguei uns 15 anos atrás, eu lembro exatamente que foi um sábado, foi 8 horas da manhã, eu tremi exatamente até as 2 horas da tarde. Então é tenso, então se ele contar uma piada, sorriam, achem graça, Então, vamos orar nesse momento para Deus abençoar a vida do Tiago, que ele continue sendo, como na vida cotidiana da nossa igreja, seja uma bênção aqui no púlpito essa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida do Tiago, Senhor. Te louvamos pela sua família, te louvamos pelo seu trabalho, pelo seu ministério. E te pedimos que da mesma forma que ele tem sido usado como servo do Senhor no seu trabalho, na sua casa e nas nossas vidas e nos nossos PGs, que ele seja poderosamente usado pelo Senhor nessa noite. Falando nos nossos corações a sua palavra, a sua verdade. É isso o que nos cabe, Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor e que essa capacidade inunde o Tiago nessa noite poderosamente e que mais uma vez saibamos que o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, falou à Igreja Presbiteriana do Barreto. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Tiagão. Boa noite, igreja. Louvado seja Deus pelo privilégio de, em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta estatística, como o pastor falou em sua oração, o Senhor permite que a gente abra a sua palavra e medite na sua palavra. Eu não sei qual é a sua condição hoje, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o medo que você sente, mas Deus tem um plano na sua vida aí. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, dos versículos 22 ao versículo 33. Que o Senhor permita que a gente encontre refúgio nas suas palavras. Essa é uma passagem muito conhecida. Se você ainda não abriu a Bíblia em qualquer momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar dos milagres de Jesus. E esse é um deles, talvez um dos mais conhecidos, quando Jesus anda sobre as águas. Acompanhe comigo na projeção, aí mesmo onde você está, a leitura da palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?"
Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, uma frase que eu escutei certa vez e que me impactou bastante e serviu como referência para essa mensagem é a frase de Charles Spurgeon, quando ele diz: tome cuidado apenas consigo mesmo, nossos piores inimigos estão dentro de nós. O título da mensagem de hoje é: que voz nós estamos ouvindo? Que voz nós estamos ouvindo? Essa é uma pergunta que espero que ao longo dessa mensagem você consiga responder dentro do seu coração. E que durante a semana você possa pensar e refletir sobre essa pergunta. Que voz nós estamos ouvindo? Irmãos, aqui nessa passagem, o objetivo de Jesus e os discípulos eram chegar até uma outra cidade, na qual eles continuariam o seu ministério. E imediatamente antes disso acontecer, antes deles entrarem no barco, antes de Jesus insistir que eles entrassem no barco, havia acontecido um outro milagre, que foi a multiplicação. Se você voltar alguns versículos, ainda no capítulo 14 de Mateus, você vai ver que o primeiro milagre desse capítulo é a respeito da multiplicação de pães e peixes, né? Então, nessa ocasião, a multidão ela estava extasiada, porque imaginem vocês, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando quase 5.000 homens, e sem contar mulheres e crianças. Então imaginem o coração dos discípulos, imagina a multidão, a multidão estava animada, estava numa euforia muito grande. Então, se nós formos ao versículo 22, que começa logo em seguida, Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e continuassem. O Evangelho de Mateus ele foi escrito em grego, e essa palavra, insistir, na tradução, ela significa compelir. Então, percebemos nessa primeira passagem, nesse primeiro versículo, que não é simplesmente um pedido de Jesus. Jesus insiste para que eles possam ir para o outro lado. E por que isso? Bem, provavelmente, com esse momento que eles estavam passando, logo após a multiplicação dos pães, o coração dos discípulos estavam exultantes, e ele queria que eles se afastassem para que eles não entrassem também nesse ânimo, nessa euforia do povo. Então, ele pediu para que eles caminhassem, continuassem, né, com a meta que eles tinham estabelecido. Tá? E continuando, Jesus insistiu ou pediu para que eles fossem de uma maneira mais enfática, né, para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E se afastou, Jesus foi orar. Mas percebam no versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava com força. Irmãos, isso tudo aconteceu no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce. E esse lago, ele está a aproximadamente 210 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas, colinas, na qual se formam tempestades, em alguns momentos se formam tempestades. De forma geral, é um lago tranquilo, é um lago onde não há grandes movimentos, mas às vezes acontece alguns casos de tempestade. Por quê? Você tem ali as montanhas, você tem um ar mais frio que corre ali nas montanhas, e quando ele entra em contato com esse ar mais quente que está ali no lago, forma essa tempestade, né? O mar fica agitado, ventos mais fortes começam a soprar. Então, o barco ele foi fustigado pelas ondas. E já era alta madrugada. Percebo que tem um tempo, né, entre Jesus se despedir dos discípulos e subir para o monte para orar, e o momento em que acontece isso. Porque no versículo 25 já era alta madrugada. Né? Terminando o 24, o barco estava fustigado pelas ondas, e no versículo 25 era alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, continuando no versículo 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Irmãos,
Aqui a gente pode perceber na vida dos discípulos que eles estavam acometidos por ondas, por ventos, e que eles estavam com medo. Então, é o primeiro momento que eles sentem medo, tá? Mas Jesus, ele chega pouco depois e diz a eles, né? Não tenham medo, sou eu. Se fôssemos até aqui, se nós parássemos aqui e terminássemos a nossa leitura, ok, Jesus superou qualquer lei da física, da gravidade, da densidade dos corpos. Foi um milagre. E aquilo ali já impactaria os discípulos. Mas pensa bem, os discípulos já tinham acabado de passar por um milagre, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, o coração deles já estavam animados, já estavam felizes, estavam com o coração exultante nesse momento. Mas ainda assim, eles tiveram medo por conta das ondas. Isso não acontece com a gente às vezes? Nossa vida também muitas vezes é fustigada por ondas, por mar agitado. O mar se agita e a gente sente medo. E a gente não consegue prestar atenção naquilo que está na nossa frente. O que seria um momento de paz, um momento de tranquilidade na vida dos discípulos, se tornou ainda mais difícil, porque pensaram que era um fantasma. Imagina, o barco já estava balançando, né? Eles já estavam com medo das ondas, e ainda enxergam um fantasma. Então, essa dificuldade deles em lidar com a situação fez com que eles não conseguissem enxergar aquilo que estava à frente deles. Tudo bem, pode ser uma questão de luminosidade, mas alguém andando sobre as águas não é todo dia que você vê, né? Não é todo momento que você tem isso na sua frente. Mas, e se nós parássemos por aqui? Ok, temos algumas lições nisso, mas não para por aqui. Porque Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, mais uma vez, passando por polêmicas, né? Pedro, ele está envolvido com diversas polêmicas, mas Pedro continua, ele insiste, pedindo para ir na direção de Jesus. Então, no versículo 27, né? Jesus, continuando, né? Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Tá? E Pedro continua dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde: venha. Irmãos, o que a gente pode perceber nessa passagem é Pedro, quando ele vai na direção, ele acredita em Jesus, ele acredita que é capaz de fazer milagres, afinal de contas já estava acompanhando Jesus durante um período, durante um tempo, ou seja, se ele tivesse a certeza que era Jesus, realmente ele poderia andar sobre as águas. Mas o que acontece logo depois? Pedro, ele até vai bem, ele começa bem, ele anda sobre as águas, ele vai na direção de Jesus. Ele andou sobre as águas, no versículo 29. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, aqui eu consigo imaginar, e creio que vocês também conseguem imaginar, que a cabeça de Pedro começou a ficar confusa. Porque ele começa a andar sobre as águas, ele não tem dificuldade em acreditar nisso, mas logo depois ele tira o seu olhar de Cristo. Ele tira o seu olhar de Jesus. E o que acontece com isso? Ele começa a afundar. Ele não escuta direito o que Jesus disse. O que Jesus disse para ele? Venha. Venha na minha direção. Então, ele não escuta. Então, nesse momento, a gente percebe que Pedro não conseguiu escutar com clareza o que Jesus tinha dito. Vem ao meu encontro. Então, foi uma voz que ecoou na cabeça de Pedro, dizendo: olha, você não vai conseguir. Você não é capaz de chegar até lá. Então, a mentira, ela atacou novamente. Tá? Então, o que é a mentira? A mentira, ela quando ela provoca essa sensação de medo na gente, ela nos faz afundar. Tá? Então, o que acontece aqui na cabeça de Pedro é ele começou a perguntar: e se eu afundar? E se não der certo? E é o que acontece na nossa vida todos os dias. Porque todo dia nós nos questionamos: e se não der certo? E se eu não conseguir chegar?
E se eu perder o meu emprego? E se eu perder o meu relacionamento? E se eu perder alguém que eu amo? Então isso passa na nossa cabeça. E eu imagino que na cabeça de Pedro aconteceu. E se eu afundar? E se eu afundar? Então Pedro se questionou se aquilo era realmente possível. Quantas vezes nós falamos esse se? Quantas vezes na nossa vida a gente ainda não aconteceu determinado fato, mas a gente se pergunta, e se acontecer isso? Então, isso aconteceu com Pedro. Pedro questionou se realmente era capaz de acontecer isso. E isso, irmãos, o que tem a ver com a mentira? Essas vozes interiores que a gente escuta são mentiras, afinal de contas não aconteceu. Isso ainda é uma mentira que você está falando para você mesmo. Tá? Como Spurgeon disse, tenha cuidado apenas consigo mesmo, nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Então, dentro de nós, algumas vozes ecoam como se fossem mentiras, trazendo medo, trazendo insegurança, onde a gente diz para nós mesmos, você não é capaz, nós não somos capazes. Então, essas vozes têm esse poder de fazer isso. Né? Irmãos, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Né? Só que o medo, o desencorajamento e as incertezas também vêm pelo ouvir. Ouvir essas vozes que estão dentro de nós, essas mentiras que ecoam na nossa cabeça. Né? Se por um lado a fé ela vem por ouvir a mensagem de Deus, a fé ela vem e assim que você escuta a mensagem, você crê, você se aproxima de Jesus, você consegue caminhar, dar passos firmes na direção de Cristo. Por outro lado, o desencorajamento, as incertezas e o medo vem por ouvir essas vozes que estão dentro de você. Vem por ouvir, esse desencorajamento acontece quando você não escuta, ou você escuta as inverdades que são faladas, ou mesmo verdades. Tá? Algumas verdades também causam isso na gente. Tá? Quando a gente escuta, a nossa fé é fortalecida. Quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente caminha firme, pisa com passos firmes na direção de Deus, a nossa fé é fortalecida. Mas, quando a gente deixa que vozes nossas, que estão dentro de nós, causem esse impacto, esse medo, essa dificuldade, há um bloqueio. Os irmãos mais experimentados na fé devem lembrar dos rádios. Como é que a gente sintonizava as estações de rádio antigamente? Era um botão que você girava e tinha um cursor, né? Que quando você posicionava ali na posição correta da rádio, você conseguia ouvir a voz do locutor, a música que você queria. Hoje em dia isso não acontece, você tem um agregador de músicas onde você escuta, tem um rádio que você aperta o botão e acessa as rádios de maneira digital, quem ainda escuta rádio. Mas antigamente você tinha que sintonizar. E isso também acontece com a gente, porque quando nós queremos ou precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar na estação correta. O que acontece quando não está na estação correta? Começa a chiar. E essa chiadeira pode ser a mentira, pode ser o medo e o desencorajamento que você sente hoje. E também passamos por momentos em que a gente pensa que Deus está em silêncio, que Deus parou de falar com a gente, que Deus não fala mais com a gente. Na verdade, irmãos, Deus está falando o tempo todo. Ora nos encorajando, ora nos corrigindo. Mas Ele não para de falar. E quando a gente espera por aquele milagre, espera por aquela cura, irmãos, Deus está falando o tempo todo com a gente. O tempo todo Ele fala com a gente. Uma frase bem bonita que eu escutei certa vez e que ela ajuda muito a fortalecer o nosso coração. É a frase do pastor americano Steven Furtick, que diz: a voz a qual você dá ouvidos, ela determinará o futuro que você vai ter. A voz que você escuta vai determinar o futuro que você vai ter. Qual voz nós estamos ouvindo? Irmãos, Jesus diz, no versículo 25, ou melhor, 27, ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Então é isso que nós precisamos ter em mente.
sabendo que Jesus está dizendo, sou eu. Nós cantamos agora há pouco, ele é o grande eu sou. Ele é. Continuando, o que acontece no versículo 30? Logo depois que Pedro começou a reparar, ele começou a afundar e disse, Senhor, salva-me. E no 31 o que acontece? Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas irmãos, veja no começo, imediatamente Jesus estende a sua mão. Jesus hoje está estendendo a mão para você. Jesus está com a mão estendida na sua direção, te salvando do iminente afogamento. Do iminente afogamento, da mentira que ecoa na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai alcançar. A voz do desencorajamento traz essa dúvida, se você é capaz ou não de conseguir. E fica martelando na sua cabeça, e se não der certo, e se eu perder, e se eu não chegar lá, e se eu não alcançar? Essa passagem termina no versículo 32 e 33, dizendo, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Irmãos, é possível perceber a gratidão dos discípulos nessas palavras. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Porque é como se estivesse dizendo, obrigado por nos salvar. Obrigado por nos salvar do mar agitado e Pedro, por você ter estendido a sua mão e me salvado. A gente consegue ver a gratidão nisso. E essa é uma forma da gente vencer o desencorajamento. Como é que a gente vence o desencorajamento? Com gratidão. Se nós temos um coração grato, o desencorajamento, ele vai passar. Vamos passar por alguns momentos como esse. Não é garantia que não haverá desencorajamento, não haverá medo. Mas com gratidão, com coração grato. Senhor, obrigado por isso. Obrigado pela bênção. Ou obrigado, porque eu tenho certeza que essa luta ela será superada. Um coração grato supera o desencorajamento. Irmãos, uma outra mentira que a gente escuta, que vem ao nosso coração, é a da condenação. Principalmente quando a gente faz alguma coisa que a gente julga errado, ou que a gente profere algumas palavras mais ásperas contra alguém, e logo depois vem aquela sensação, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo, e você começa a se condenar, você começa a colocar sobre você todo aquele peso da condenação. Isso é exatamente o que o inimigo quer. Quer que a gente esteja, porque é muito sutil esse momento, porque a condenação nos deixa mais frágeis. A condenação nos deixa numa condição onde a gente passa a realmente acreditar nisso. A gente passa a acreditar nessa mentira da condenação, essa mentira de que eu não consigo, eu não vou conseguir, que a minha vida ela não é valiosa, que Deus não me ama mais. Mas isso é mentira, porque Deus te ama, Ele já te comprou. A morte de Jesus Cristo já nos lavou de todo pecado. Então, isso, nós não vamos perder o amor de Jesus, nós não vamos perder o amor de Deus. Nós precisamos sim, lógico, pedir a Deus que sonde o nosso coração, rever os nossos pecados, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente. Mas Deus continua nos amando. Jesus nos comprou através da sua morte. E o sacrifício já foi feito. Uma outra mentira, irmãos, que a gente escuta é quando a gente tem medo do futuro. A gente cria um medo do que vai acontecer na nossa vida. Mas nós não precisamos estar ligados a esse medo. Porque Deus é o Senhor da nossa história. Então, quando vier aquela frase, eu estrago tudo, só podia acontecer isso comigo, sempre acontece comigo. São frases que vai minando você, e você começa a acreditar que realmente você não serve. Você começa a acreditar que a sua vida, que vai dar errado mesmo na sua vida. Você começa a acreditar, e isso vai minando, vai fazendo com que
essas vozes, você não escute verdadeiramente a voz do Senhor, escute a voz de Deus. Percebam, quando essa voz fala mais alto que a voz de Deus, você não consegue escutar com clareza a voz de Deus. Lembre do rádio. Enquanto você não chegar na estação correta, você ainda está ouvindo aquela chiadeira, você não está ouvindo com muita clareza. Então, Deus está falando com você, Ele fala o tempo todo contigo, mas às vezes temos dificuldades em ouvir o que Ele está falando. Irmãos, conseguimos tirar então 3 lições dessa passagem. A primeira lição é que precisamos ter plena confiança em Deus, confiança na sua voz. Mesmo quando estamos passando por momentos de dificuldades, quando as ondas estão agitadas, quando o vento está soprando forte de maneira contrária, Deus ele está lá. E o que Jesus diz? Sou eu. Ele está estendendo a mão para você. A segunda lição que a gente tira dessa passagem é Deus age da maneira e quando Ele quer. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para os discípulos, em que momentos você gostaria que Jesus aparecesse quando o mar estava agitado? Certamente eles responderiam que Ele estivesse já com a gente antes de acontecer, ou imediatamente quando começou a tempestade, era para Jesus ter chegado. Mas o que a palavra de Deus diz? Provavelmente quando Ele se despediu, ainda era um pouco mais cedo. E quando Jesus aparece, era alta madrugada. Olha o período em que passaram. Não é o mesmo que acontece com a gente também. A gente acha que Deus chegou atrasado, mas na verdade não. Deus é o Senhor da nossa história. Então, Ele chegou no momento correto. Ele age quando Ele quer, na maneira como Ele quer e no momento que Ele quer. Há tempo para todas as coisas e nada foge do controle de Deus. A terceira lição que a gente tira daqui é que Deus age, o plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus, ele é perfeito. Perceba que no final, quando os discípulos disseram verdadeiramente tu és o Filho de Deus, aconteceu muita coisa, eles estavam com medo, mas eles tiveram a oportunidade de confirmar no seu coração que verdadeiramente Jesus era Filho de Deus. Mas aconteceu uma tempestade, Pedro quase afundou. Mas ainda assim, eles confirmaram no seu coração quem estava na frente deles. Então, o plano de Deus, ele é perfeito. Mesmo se uma tempestade estiver acontecendo na sua vida, mesmo se dificuldades estiverem passando, Deus, ele é Deus, ele vai abrir a porta, ele vai te mostrar o caminho. É perfeito. Você pode estar se perguntando, Tiago, mas você está falando de mentiras que eu posso ouvir, mas às vezes eu escuto verdades. Eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego, melhor dizendo, é uma verdade. Eu não consegui trazer o alimento para minha família, é uma verdade. Eu perdi, as pessoas não gostam de mim, então eu acabei de sair de um relacionamento que era muito importante para mim. Não é mentira, isso é uma verdade. Isso não é mais uma mentira. E aí, como é que a gente faz? Eu comentei que a gratidão era uma maneira da gente lutar ou silenciar a mentira do desencorajamento. Mas, para todas essas mentiras, dá para a gente fazer um exercício que a gente, dentro do nosso PG, que acontece às quintas-feiras, a gente lê um livro chamado Fecha Matraca, do pastor Stephen Furtick, pastor americano chamado Stephen Furtick. E nesse período, a gente conseguiu fazer um exercício que vai muito... e esse livro ele fala como a gente consegue silenciar a matraca, ele dá alguns exercícios, mas uma forma muito interessante que a gente tem para poder lutar contra isso, quando essas mentiras começam a surgir, quando começa a ecoar essas mentiras na nossa cabeça, é o seguinte... Percebam que essas mentiras começam com a dúvida, né? E se não der certo? E se eu não conseguir honrar os meus compromissos? E se eu perder aquele relacionamento? Sempre começa com o e se, né? E se isso acontecer?
isso acontecer, aquilo outro. Acontecendo, caso venha essa situação na sua vida, complemente. O primeiro passo é detecte quando isso acontecer. Quando o e se vier, detecta ele. Perceba quando essa mentira acontece. O próximo passo é que você complemente essa possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Se vier e se eu não chegar lá, e se eu não conseguir, o que vai acontecer? O que seria ruim? Eu não ia conseguir honrar meus compromissos, seria muito ruim, eu ficaria muito triste, isso seria péssimo, isso seria trágico. Então, o segundo passo é complementar. Termina a frase, né? E se eu não conseguir, isso seria terrível, isso seria péssimo. Isso traria uma tristeza muito grande para a minha vida, traria uma perda muito grande para a minha vida. Mas aí tem o último passo. O último passo é o que Deus vai fazer por você. Ele então irá te dar um novo caminho. Ele vai abrir um mar na sua frente. Ele vai estender a sua mão. Ele vai me dar uma nova forma de fazer. Então, quando acontecer o e se, continue refletindo, continue pensando no que daria certo e termine a frase com a certeza de que Deus vai encontrar uma solução para você. Você vai conseguir encontrar uma solução a partir do momento que estamos debaixo da sua graça. Irmãos, e essa última parte, né, que é o complemento, nós podemos pensar nas promessas de Deus. A Bíblia, ela é recheada de promessas. Deus faz diversas promessas na sua palavra. Diversas promessas. E essas promessas, nós devemos orar as promessas, nós devemos, em nossas orações, falar com Deus sobre as suas promessas, mostrar a Deus que nós conhecemos essas promessas. Mas essas promessas também podem nos ajudar nesse momento de dificuldade. Tem o slide. Então, eu consegui capturar algumas promessas que Deus faz na sua palavra que podem ser usadas nesse momento. Então, e se não der certo? E se acontecer algo de ruim? Isso seria realmente trágico, eu não conseguiria honrar com os meus compromissos, eu não conseguiria trabalhar, ou eu perderia muita coisa. Mas Deus irá fazer o quê? Deus irá ser a pedra angular da minha vida. Deus irá me proteger, restaurar a minha alegria. Deus irá me dar paz que excede todo conhecimento. Ele vai me recompor, Ele irá me recompor. Ele irá abrir os meus olhos para novas oportunidades. Deus irá me guiar em triunfo, me tornar mais sábio e mais forte após a luta, após a provação, após a dificuldade que você está passando. Deus irá me segurar. Deus irá me ajudar na hora da angústia. Irá ouvir o meu clamor. Deus irá soprar a vida em mim. Deus irá se achegar a mim. Deus enviará seus anjos para me confortar. Essas são as promessas de Deus para você hoje. Então, quando isso acontecer, se lembre das promessas. Faça como o salmista. No Salmo 27, versículo 1, o salmista diz, Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Jesus está com a mão estendida para você, para te trazer de volta, para te salvar do afogamento, para acalmar o mar agitado da sua vida. E para concluir, irmãos, ouvir a voz poderosa de Cristo acima de qualquer outra voz é a única maneira que nós temos de silenciar essas mentiras e essas vozes que nós escutamos. O desencorajamento, o medo. Talvez você se pergunte, como Deus amaria alguém como eu? Mas se estamos seguindo a Cristo, nós não perdemos a certeza
nós sim temos essa confirmação de que ouvir a voz de Deus vai nos abrir um mar, vai nos dar um caminho melhor. Reflita então em alguns questionamentos. Irmãos, qual é o maior medo que hoje aflige a sua vida? Qual é a mentira que você está escutando hoje? Se estamos confiando e indo na certeza de Deus e que Deus tem o poder para nos salvar, e esse poder é maior do que qualquer medo que eu venha sentir, podemos agir em fidelidade, podemos caminhar na direção de Deus. O cristianismo, irmãos, ele se define em obedecermos a Deus, mas só vamos conseguir isso se nós ouvirmos a sua voz. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque sabemos que apesar dos mares da vida batendo contra o nosso barco, o Senhor sempre nos diz para nos acalmarmos porque o Senhor tem olhado por nós. Nós te agradecemos por saber que quando a nossa fé falha, e muitas vezes ela falhou e muitas outras vezes ela vai falhar, e nós vamos afundar, nós sabemos que a sua mão está estendida para nos socorrer. Que os nossos olhos não estejam postos no vento, na chuva e na onda, mas no Cristo que está acima de cada uma delas. Que os nossos olhos não estejam postos nos problemas que realmente existem, batem à porta dos nossos corações todos os dias, mas que estejam colocados nas promessas de um Deus que nunca nos abandona. Que essa fé esteja fortalecida nos nossos corações todas as manhãs. Em teu nome oramos, Senhor, fortaleça a nossa fé. Que nós possamos, como Davi, elevar os nossos olhos para o monte, saber que o nosso socorro vem do Senhor e não das circunstâncias. E que no Senhor encontremos refúgio. Em teu nome oramos, Pai, gratos, felizes. Amém.